Queridos irmãos e irmãs, neste 15º domingo do tempo comum, começamos a ler o discurso das parábolas. É o sermão que Jesus faz no capítulo 13 de São Mateus, aonde são recolhidas pelo evangelista as principais parábolas que Cristo, nosso Senhor, contou acerca do reino de Deus. O texto começa dizendo que Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. A imagem é muito bela. Cristo, numa espécie de plataforma improvisada, uma canoa, comprimido pela multidão, ansiosa, desejosa de escutar a palavra pregada por ele. A multidão de pé. E Cristo sentado na barca como um mestre numa cátedra. Porque o que ele tem a ensinar é importante. Era assim que os rabinos faziam nos tempos dele. Quando tinham algo importante, se sentavam, porque era necessário explicar. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Essa expressão, parábola, é uma expressão grega, transliterada ao português. Ela vem de duas palavras gregas. A palavra boulé e a palavra para. Para é o que está ao lado. Paraquedas, para-raio. Boulé é jogar. Portanto, o que é uma parábola? É quando você joga uma coisa ao lado da outra para estabelecer uma comparação. Esse é o significado grego da palavra parábola. Mas, entre os rabinos, havia o costume de se fazer parábolas que, em hebraico, se chamam mishal ou mashal. E tem esse nome porque significam enigmas. É quando um mestre quer ensinar algo, mas não de maneira clara, evidente. Ele provoca a inteligência do ouvinte, instiga a sua curiosidade e deixa uma lição moral mais ou menos explícita naquilo que ele está tentando ensinar. É isso que Jesus faz em cada uma das parábolas. E no capítulo 13 de São Mateus, justamente na sequência da parábola do semeador, que é a primeira das parábolas, e que, por assim dizer, é uma parábola das parábolas, porque ela nos introduz nesse gênero, nos explica como nós devemos, no fundo, escutar uma parábola para entendê-la. O evangelista explica esse caráter enigmático e a pedagogia que ele tem. A parábola do semeador é conhecida de nós todos. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e as comeram.
Nós podemos nos perguntar, como é possível que um semeador semeie no meio do caminho? A imagem para nós é estranha, mas não para um camponês dos tempos de Jesus, que precisa cultivar uma terra árida, como as terras da Palestina, que naquele tempo, sobretudo, não eram minimamente irrigadas. Hoje o Estado de Israel tem todo um sistema de irrigação que transformou aquilo num verdume só, com alta tecnologia. Mas nos tempos de Jesus, tudo aquilo era bastante desertificado. Então, para semear, o camponês precisa jogar a semente, como quem espalha por todos os lados. Se ele cavar e colocar a semente na terra, o mais fácil é que a semente morra. Então o que ele faz? Ele semeia. Por isso parte cai no meio do caminho, parte cai entre as pedras, parte cai entre os espinhos e parte cai em terra boa. Qual é a notícia admirável da parábola? A notícia admirável é que Jesus conclui dizendo: outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Os camponeses que escutavam Cristo devem ter arregalado os olhos, porque o sucesso de uma plantação é quando ela conseguia render algo como 7%. E Jesus está falando de 30%, 60% e 100% de colheita. É realmente uma quantidade assustadora para aqueles camponeses. Ele deixa a parábola no ar. Então, os discípulos se achegam a ele e lhe perguntam: por que falas ao povo em parábolas? É uma pergunta interessante, porque de fato, o povo talvez não tivesse capacidade de compreender as imagens que ele estava utilizando. Às vezes nós interpretamos até de um jeito superficial o recurso das parábolas, porque algumas pessoas dizem: não, Jesus utilizava as parábolas justamente para facilitar, porque é uma linguagem mais simples, mais metafórica, as pessoas podiam entender. Mas não é o que o texto está dizendo. Pelo contrário, o texto diz: a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. A quem tem, se lhe dará, e terá em abundância. A quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ou seja, o que Jesus está explicando é que ele usa as parábolas justamente para que o povo não compreenda. E aí quem fica realmente confuso somos nós.
Por quê? Qual é o sentido de fazer um discurso e não ser compreendido? O que significa isso? Ora, aqui nós temos duas palavras-chave na parábola do semeador e nesse conjunto de palavras que Nosso Senhor dá aos discípulos logo após contar-lhes a parábola, que são as palavras mistério e a própria palavra. A palavra, porque o texto mesmo explica que ela é a semente. Mas, acerca dessa semente que é a palavra, Jesus diz aos discípulos: a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. A palavra mistério é uma palavra grega, que nós transliteramos para o português, inclusive para o latim também. O que significa a palavra mistério? Eu já falei outras vezes que a língua grega é uma língua muito dinâmica. As palavras vão assumindo significados que vão variando, vão se refinando ao longo dos séculos. Então, a palavra mistério vem de uma palavra proto-indo-europeia, que é a palavra m. E o que ela significa? Ela significa o que o seu som representa. Quando você faz a sua boca fica fechada. Então, a raiz da palavra mistério é fechar a boca. Fechar os olhos mais tarde. Então, nas religiões orientais, pagãs, haviam os cultos de mistério. O que era isso? Eram cultos iniciáticos, em que as pessoas eram introduzidas pelos sacerdotes para que compreendessem o significado daqueles ritos. Então, depois que você era iniciado, você entendia o que havia por trás, mas antes, não. Então você tem uma classe de iniciados e uma classe de não iniciados. Os iniciados conhecem aquelas realidades arcanas, ou seja, escondidas, ocultas. Os não iniciados ignoram. Não sabem do que se trata. Aí, esse tipo de separação, ou seja, você tem um segredo que é apenas revelado aos iniciados, passa a dar à palavra mistério uma conotação de fechamento, algo que está selado, algo cujo conhecimento não é público, não é evidente. E é justamente este significado que aparece aqui na boca de Jesus. A vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Ora, Jesus, portanto, está falando que o reino dos céus é um mistério. Ou seja, ele não é evidente, ele precisa ser encontrado.
ele não é disponível a pessoas superficiais, ele precisa ser buscado. É necessário alcançar a sua compreensão. O que Jesus está ensinando, portanto, aqui é a meditar. A meditar na palavra. Ele está dizendo assim: a palavra tem um significado superficial, mas você precisa meditá-la para descobrir o que está mais profundamente contido nela, o seu significado mais íntimo. Notem, o Novo Testamento utiliza a palavra mistério em diversíssimas concepções. Efésios 6,19, São Paulo diz que o Evangelho é um mistério. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Em Colossenses 2:2, São Paulo diz que Cristo é um mistério, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Colossenses 1:27, São Paulo diz que a inabitação de Cristo em nós é um mistério, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Em 1 Coríntios 2:7, São Paulo diz que a própria sabedoria é um mistério. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Em 1 Timóteo 3:9, São Paulo diz que a fé é um mistério, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Em 1 Timóteo 3:16, São Paulo diz que a piedade, eusebeia em grego, é a vida espiritual, é um mistério. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, a vida de Deus, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, é escondida, é oculta. Deus não se faz ver de modo evidente. Eu preciso descobri-lo. Eu preciso meditar, eu preciso gastar tempo na oração, para que assim eu consiga descobrir o Senhor verdadeiramente. Qual é o problema? O problema é que nós não compreendemos que isso é realmente necessário. E é necessário por causa da nossa condição. A segunda leitura nos diz que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Toda a criação aguarda ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. A criação ficou sujeita à vaidade, sujeita à alterabilidade, sujeita à mudança, por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. O que São Paulo está dizendo aqui é que a criação, nós na criação, estamos marcados por um limite,
por uma fraqueza, por uma indisponibilidade da nossa própria natureza. De tal modo que nós não conseguimos captar as sutis realidades do Espírito sem que o nosso ser interior seja formado, sem que a nossa mente se acalme, sem que os nossos sentidos se apaguem, para nós podermos penetrar na misteriosa vida de Deus. Nós precisamos passar por um processo de interiorização, de espiritualização, em que Deus nos vai conduzindo a uma vida mais íntima, mais profunda, mais intensa. Portanto, Cristo fala em parábolas para o povo, para que o povo não entenda, ou seja, para instigar os seus ouvintes a que eles meditem, a que eles procurem entender, porque a semente é lançada de modo generoso e ela cai por todas as partes. Na explicação da parábola ele diz: aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. É o demônio. É aquela pessoa que não medita. Ela é como a terra da beira do caminho, ela é superficial, ela é exterior. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. São as pessoas inconstantes. No começo, quando participam de um retiro, de um momento de espiritualidade, elas se animam, elas rezam, etc. Aí dá a primeira dor de cabeça, primeira noite sem dormir, primeiro tipo de indisposição, ela já desiste, não tem raiz, não persevera. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Ou seja, é aquela pessoa que ela até se dedica à oração, só que ela quer dedicar-se à oração enquanto ela reserva igual ocupação para as coisas terrenas. Portanto, a oração concorre com o resto. Ela corre de um lado para o outro, é ativista, é agitada, é ansiosa, é nervosa, só pensa em dinheiro, só pensa em trabalho, só pensa em diversão, só pensa em relacionamentos. Essa pessoa decai na vida espiritual justamente porque a alma dela está cheia de espinhos que a provocam, que a ferem o tempo todo, que a puxam para fora. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. É aquele que medita. Aquele que quer conhecer a vida escondida de Cristo em nós. Aquele que quer conhecer o mistério da piedade, o mistério do reino de Deus, o mistério da fé, o mistério do Evangelho, o mistério de Cristo. É aquele que entende que isso só é acessível à custa de um mergulho muito profundo. Um mergulho que nós precisamos dar, deixando de fora todo pecado, todo tipo de presunção humana. Um mergulho no qual nós nos esquecemos do nosso próprio eu. Nós vamos para a terra, para a humildade, para o pó. Esse produz fruto. E é um fruto desproporcional, exuberante. Por quê?
Porque o que acontece com quem persevera na oração é o seguinte: ele reza e não sente nada. Ele reza mais, não sente nada. Mas ele continua rezando. Vai para a oração. Invoca a presença de Deus. Medita os mistérios de Cristo. De repente, ele percebe algo diferente em si. Aquele desejo pecaminoso diminui. Aquela ira sempre assanhada se acalma. Uma alegria repentina, espiritual, sem causa aparente, começa a aparecer no seu coração. Uma paz cheia de serenidade desponta em sua alma. Ele começa a sentir e a saber do amor de Deus, a captar aquela notícia amorosa de Deus amando no fundo, no chão do seu ser. Então ele se volta para aquele que está produzindo isso nele. Se volta para Cristo. E então Cristo deixa de ser uma informação teórica, doutrinal, e passa a ser alguém real, vivo, concreto, com quem eu estou me relacionando nesse momento, pela fé. Crendo nele, ele está me sustentando, ele está me abraçando, ele está me envolvendo. Ele é o que me faz crer, e é ele que produz, pela fé, todas as consequências da fé no meu coração. Eu começo a descobrir a misteriosa vida escondida de Cristo em mim. E aí a palavra não volta vazia. Ela produz fruto. Ela produz um fruto abundante. Portanto, eu preciso perseverar na oração. Eu preciso perseverar na meditação. Eu preciso deixar a palavra calar em mim, reverberar no meu ser. No Salmo responsorial, o salmista diz: visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. Deus derrama abundante chuva sobre a nossa alma. Ele infunde em nós torrencialmente o seu Espírito. Em Cristo, Ele ilumina o nosso ser para que nós sejamos totalmente absorvidos nele. A única coisa que nós precisamos fazer é permanecer em Jesus. Como ele diz no Evangelho de São João: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, descobrireis a verdade, conhecereis a verdade, e a própria verdade vos libertará. Essa verdade que liberta é a contemplação, mas ela só pode ser obtida por quem permanece aos pés de Cristo e continuamente bebe da sua luz. Queridos irmãos, levemos a prática da oração cristã a sério. Penetremos verdadeiramente nesse conhecimento sobrenatural que o Senhor tem à nossa disposição, desde que nós queiramos ir mais fundo. Talvez você pense que você já atingiu toda a profundidade. Não. Há muito mais da sabedoria escondida de Deus para nós.
mas nós a acessaremos apenas se perseverarmos na oração e se nos dispusermos a esse mergulho cotidiano nas águas das Sagradas Escrituras.